Olá, cumprimento a todas e todos, ao mesmo tempo em que é com muita alegria mesmo, que aquela alegria que a esperança nos infunde, que me encontro aqui para trazer essa pequena reflexão sobre os textos do 19º domingo do tempo comum do ano C. Este domingo nos apresenta um chamado à vigilância, à prontidão e à fé diante da vinda do Senhor. As leituras nos convidam a refletir sobre a transitoriedade dos bens terrenos e a importância de estarmos focados no tesouro que verdadeiramente importa, o reino de Deus, a sua construção na vida cotidiana, no hoje da nossa existência e a certeza escatológica do céu. Na leitura do livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos 6 a 9, a gente vê a noite da primeira Páscoa, a noite da libertação do povo de Israel no Egito, cativos que estavam. A leitura estabelece um paralelo direto com a vida cristã, e isso nos diz respeito diretamente. Assim como os israelitas vigiaram à espera do anjo libertador, nós também somos chamados e chamadas a viver em estado de vigilância, aguardando a vinda definitiva de nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas como é que se vive? O refrão do Salmo nos diz que é feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Então vivemos a partir desta herança que nos foi deixada. E esse eco, que a gente vê no Salmo nos traz uma plenitude de alegria muito grande. É um cântico de louvor e de confiança, aquela que nós queremos dia a dia conquistar. O salmista vai afirmar que o Senhor do alto céu nos observa. É um Deus presente, é um Deus que nunca falha. E vale salientar que o Salmo ainda reforça a mensagem da primeira leitura. Nossa segurança não está no poderio militar. Não vence o rei por suas tropas numerosas. Nós lemos. Enquanto eu escrevo esse texto, a gente pode ver no noticiário, na internet, na TV, que em muitas partes do mundo, imensos contingentes de pessoas, de populações inocentes são dizimadas por guerras que são iniciadas e alimentadas por governos insanos e perversos. Pois este salmo nos convida a depositar diante de todo esse quadro nossa esperança no Senhor, que cuida de nós. A vigilância cristã, contudo, não é solitária, Ela é sustentada pela certeza de que somos a humanidade inteira escolhidos e escolhidas por Deus, sobre os quais Ele vela constantemente. Na carta aos Hebreus, destaquei um ponto importante, é a catequese sobre a fé. O autor define a fé como um modo de já possuir o que se espera, um meio de conseguir, de conhecer o que não se vê. A fé de Abraão é demonstrada em ações concretas. Ele parte sem saber para onde vai, vive como estrangeiro na terra prometida e no teste supremo ele não hesita em oferecer seu próprio filho, o Isaac, confiando que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos. O Evangelho de Lucas, sobre o qual quero me deter com mais presteza, mostra-nos um caminho ou os caminhos que Jesus usava
para o ensinamento aos discípulos. Estes ensinamentos hoje são destinados a nós. E ele usa lá naquele tempo uma série de pequenas parábolas e exortações sobre a vigilância e a prontidão. Estar vigilante, estar de cuidado, olhar para os acontecimentos e estar pronto para a ação. Ele começa com uma palavra de consolo, né? Jesus não começa dizendo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ele diz: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Essa parte do Evangelho de Lucas traz essa coleção de exortações e parábolas que vão girar em 3 temas centrais: o desapego, a vigilância e a responsabilidade fiel. Jesus está preparando seus discípulos naquele tempo para viverem no mundo, mas não pertencerem a ele, e com o coração e a mente focados na realidade do reino. A realidade que transcende aquilo que estamos vendo para ir se depositar num plano muito maior, muito mais compensador, muito mais exigente também, porque lá nós vamos ser perguntados, não sobre o livro que lemos, sobre o curso que cursamos, mas vamos ser perguntados sobre se amamos. Este é o ponto de partida no Evangelho. A nossa vigilância não nasce do medo, da punição, o medo do inferno, como hoje se propaga tanto, mas da alegria de saber que um tesouro imenso nos foi prometido. Então, o lado positivo da presença de Deus entre nós, e não de sua ausência. E também ligando com a certeza de que somos amados e somos cuidados por esse Pai. Então, ele não é apenas alguém que olha. Deus é alguém que olha, mas que sob o amor e o cuidado nos transforma, nos dá o seu reino para a gente poder entender como estar nesse mundo. Jesus nos ensina neste Evangelho que o próprio reino dado por Deus e a sua manifestação que foi confiada a nós é um motivo de construção de história. Então nós vamos caminhando até o destino final, que é a vida eterna. O Papa Leão XIV esteve visitando um jovem no hospital lá na Itália que estava desenganado e o pai, a mãe, os irmãos chorando, e ele disse: somos feitos para o céu. Então, essa nossa condição de estarmos destinados ao céu. E embora hoje nós já não sejamos mais um pequenino rebanho, o recado continua a nos interpelar com insistência, haja vista as realidades que presenciamos e no mundo de hoje, seja perto de nós, seja longe de nós. E Jesus segue nos acompanhando história afora, nos instruindo a que vender os bens e dar esmola, a olhar o entorno, perscrutando as necessidades. Isso não significa que nós vamos largar tudo, deixar as nossas casas, vender tudo e ir viver na miséria. Não é isso, Mas nos mostra um outro lado, o lado da não acumulação, da divisão, da partilha, do que se tem e não somente do que sobra, E diante disso, Jesus coloca, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E a gente pode se perguntar a partir daí, onde se encontra verdadeiramente nosso coração? Onde está nosso tesouro? Conseguimos ver esse tesouro?
A exortação, a prontidão é isso, é onde eu vejo meu tesouro, onde está o meu coração. E Jesus mostra lá também, a partir dos empregados, aqueles que retornam da festa, né? Ou melhor, que o patrão retorna da festa e os empregados estão esperando. E como é que eles estão esperando? E aí há toda uma inversão de ação, né? É o patrão quem vai estar dando de si, servindo aqueles empregados que o esperavam. Mostra muito aquela suprema generosidade de Deus. A parábola termina com um alerta sobre a responsabilidade. Importante lembrar isso sempre nessa leitura de Lucas. A quem muito foi dado, muito será pedido. Essa passagem do Evangelho de Lucas, então, torna-se um guia prático para a vida cristã. Vigiar, que não é ficar parado de braços cruzados olhando para o céu, mas viver o presente com intensidade e fidelidade, né? Trazendo e fazendo o Evangelho acontecer, com o coração livre da ansiedade, das posses e pronto para a ação. Como é que nós podemos, num mundo consumista como o de hoje, estarmos dispostos a que nossos bens sejam partilhados? Há que se insistir, enquanto cristão, nessa proposta. Partilhar os bens. Eles sendo partilhados individualmente, em termos de bens da nação, também serão. Todas as propostas cristãs sempre partiram de iniciativas individuais. Jesus pede que você faça, eu estou com vocês até o fim, para que isso se torne maior. E aí, nesse sentido, esse evangelho é um chamado para nós sermos servos e administradores fiéis. De quê? Aonde? Nas nossas tarefas diárias, né? Na nossa família, nosso trabalho, na nossa comunidade, sabendo que é da qualidade do nosso serviço de hoje que vamos demonstrar nossa prontidão para aquele encontro definitivo com o Senhor. Um domingo com a paz de Jesus a todas e todos. Amém.